Meus queridos irmãos, mais uma vez o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, querendo acentuar que sempre na última quinta-feira somos honrados, a nossa regional, em vir ao Centro Espírita Casa de Francisco de Assis, o que para nós é realmente uma felicidade muito grande, porque aqui temos corações que aprendemos a amar no espaço e no tempo e dos quais não queremos mais nos afastar. Certo, professora? A noite de hoje, um assunto importante, enfocando a problemática de como é que fiquemos em relação às coisas materiais e às coisas espirituais. Nós estamos trazendo o nosso Regi Vieira Teresiano, filho querido do coração, que renasceu nessa existência, teve a honra e o merecimento de renascer num lar espírita. Isto significa uma responsabilidade muito grande, né? Ele tem consciência disso. Rege, na medida do possível, ajustando a sua agenda, compartilha conosco bom senso e lucidez. Regis é engenheiro químico e tem trabalhado muito e dentro de possibilidade ele colabora com a nossa regional. Como ele vai enfocar essa temática de não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon representando aqui o Deus das riquezas ou as riquezas, né? Dá a impressão de que o indivíduo ter riqueza vai para a sombra, que nós vamos entender bem diferente. Como é que podemos trabalhar esses bens materiais sem que a gente se comprometa, obviamente, em relação aos valores espirituais. Vejam só o que nós achamos aqui, uma pérola. Os evangelhos em sua natureza, essência e profundidade. É um juiz de direito, o doutor Neuci Silvério de Oliveira. Pequeno parágrafo para fazer a introdução e o resto depois vai ampliar para nós. Não há mais dúvida, diz o articulista. Ninguém pode possuir alguma coisa e ao mesmo tempo ser discípulo do Cristo. Veja que parece que ele é mais radical ainda. Nós temos que entender isso em espírito e verdade. Porém, nada impede que alguém, se necessário for, administre as coisas de Deus para o bem do próximo. Já mudou, né? O ter é incompatível com o ser, mas o administrar não o é. Possuir riqueza sem ser escravo delas, administrá-la para o bem dos outros, pode até mesmo constituir-se em verdadeira e autêntica sabedoria. E é, sem dúvida, né? Estamos no mundo para servir. Já notaram que a maioria de nós espíritas somos servidores públicos ou não? Já deu para notar ou não? Há uma razão para isso, né? Ora, enquanto alguns servem com a sua inteligência, outros com a sua energia ou a força de seus braços, é perfeitamente razoável que alguém o faça com o seu patrimônio, com as suas posses, com os seus haveres. Afinal, não é somente a inteligência e a energia de alguns e o trabalho de outros que movem o mundo. É verdade que ninguém pode servir a Deus e as riquezas, mas pode e deve servir a Deus com as riquezas, administrando-as para o bem geral, o bem de todos, o bem de outros irmãos, sobretudo daqueles mais necessitados ou menos favorecidos. Será que isso é verdade? Será que isso é possível? O Regis vai nos dirigir a partir de agora e, sem sombra de dúvida, tocará nessas questões com uma amplitude maior. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todas, maioria. Boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente se encontra nessa casa de luz, revendo alguns irmãos queridos do coração e conhecendo novos amigos de ideal espírita sobre essa luz que ilumina a nossa vida, nos norteia e nos orienta e aquece o coração. Então, a nossa proposição dessa noite está em nós discutirmos alguns valores. Quando Jesus vem nos falar de que não se pode servir a Deus ou a Mamon, porque ou se amará a um e se odiará a outro, ou vice-versa, ele vem nos colocar patente valores diferentes
que naturalmente vão criar conflitos na nossa existência física. Para Jesus, ou à época de Jesus, Mamon era o deus da riqueza, ainda numa mentalidade politeísta. Embora o pensamento monoteísta já existia há algum tempo. Mas, quando ele vem propor isso, ele vem justamente provocar. Estamos adorando ao bezerro de ouro, as riquezas, idolatrando as coisas materiais, esquecendo de Deus, do Senhor, do motivo da nossa existência. E assim nós vamos ver que, dentro dessas reflexões que o Mestre nos propõe, vamos poder rever muitos dos nossos valores. E por que é tão conflitante essa questão de Deus e de Mamon? E como podemos, como diz a leitura, colocarmos em uso as riquezas materiais, os recursos materiais. A doutrina espírita nos ensina que todos nós temos uma origem e temos um destino. Então, quando a gente tem uma origem e tem um destino, nós conquistamos sentido. Então, o sentido da percepção da vida, através do conhecimento espírita, se amplia, porque se formos pensadores monistas, acreditando que a existência física é a única coisa que existe, o sentido da vida fica muito curto e viver a vida fica uma coisa muito pequena. Quando assumimos o pensamento dualista preconizado por Platão no mito da caverna, onde ora estamos dentro de uma caverna vendo sombras e a vida verdadeira acontece fora dela, e isso inspira o pensamento espírita de que vivemos sobre essa caverna do corpo físico, percebemos algumas reações nela, algumas sombras do que acontece fora dessa caverna. Então, quando nós admitimos a ideia espírita de que a vida é uma só, mas que a vida física não é única, melhor, existem várias reencarnações, nós somos espíritos imortais. É isso que a doutrina espírita vem nos falar. Tivemos uma origem e temos um final. Somos eternos, porque apesar de termos um começo, não teremos um fim. É isso o pensamento que a doutrina espírita vem nos orientar e vem nos esclarecer. E isso nos dá um sentido tremendo à vida. Já pararam para pensar nisso? De que muitas das nossas reações hoje foram construídas de repente em outras existências. E muito do que estamos conquistando hoje levaremos para além dessa vida física. Então olha como que o sentido da vida se amplia e se enriquece. Aquilo que não conseguimos conquistar aqui e agora, não nos faltará tempo para conquistarmos. Mas se formos materialistas, a ansiedade tomará conta de nós, porque é tudo limitado, muito curto. E o carpe diem nos leva a querer aproveitar o dia ao máximo. Enquanto que o pensamento espírita vai além do carpe diem. É interessante que a gente vê o pensamento do carpe diem como sendo um pensamento em que é positivo, na época romana, na época de glória, mas não. O pensamento do carpe diem surgiu na decadência do Império Romano, onde era mais ou menos o equivalente hoje a salve-se quem puder. Carpe diem, colha o que você conseguir, porque vai acabar toda essa riqueza, toda essa ostentação, toda essa... Então, quando a gente entra nessa angústia pelas posses do material, a gente corre a um risco de ser possuído por aquilo que cobiçamos. E é esse o risco que Mamon nos oferece. E é o maior problema do materialismo. Não há problema em possuirmos as coisas, há problema em sermos possuídos por ela. Victor Hugo faz um poema fantástico, depois é transformado em música, que diz assim: desejo que você tenha dinheiro, porque é preciso viver também. Mas desejo que pelo menos uma vez na vida você pegue uma porção dele, coloque à sua frente e diga a ele: quem é o dono de quem?
Então é essa necessidade que nós temos de fazer com mamon, com as coisas materiais. Quem nos possui? Nós possuímos o nosso carro ou o nosso carro nos possui? Nós possuímos a nossa casa ou a nossa casa nos possui? Nós possuímos as nossas roupas ou as nossas roupas nos possuem? E assim, com cada coisa material, quem está servindo a quem? Se nós estamos servindo ao objeto que pertencemos, perdemos a nós mesmos. E esse é um grande risco. Quando a gente acha que ter coisas é ser alguém. Na proposição que nos foi colocada no início. Assim, nós temos a necessidade, nós temos uma origem em comum. Todos somos criados simples e ignorantes, orientam os espíritos a Kardec. E temos um fanal, a plenitude, o conhecimento de tudo, a perfeição. Seja perfeito como perfeito era vosso Pai, na proposta do Cristo. Isso nos dá um sentido. Nós somos simples e ignorantes. Hoje já somos bem complicados, mas continuamos ignorantes. O que será de nós daqui a 5 minutos? Daqui a 1 minuto? Qual o pensamento que estará passando na nossa mente daqui a 15 segundos? E olha que é com relação a nós mesmos. Vejam que em termos de ignorância temos muita coisa ainda a conquistar. Mas temos essa origem simples, ignorante. Hoje estamos mais ou menos complexos e ignorantes, mas chegaremos à plenitude, ao conhecimento de tudo, à percepção da beleza, da riqueza da vida. Com relação a isso, a humanidade foi capaz de criar 4 ferramentas essenciais para a percepção do sentido da vida e aproveitamento de tudo que há de bom em se viver. Existe a religião, que nos conecta a Deus, a fonte da vida, a origem de todas as coisas. Existe a filosofia, que faz com que nós venhamos a dar sentido àquilo que nós fazemos, através das diversas perguntas. Filosofar é se perguntar, não é responder. Existe a ciência, que vem nos responder a essas perguntas, que vem nos dizer como fazer. E existe ainda a arte, que através de um bom livro, através de uma boa música, de uma bela cena, aquilo nos provoca profundamente. Então são ferramentas que hoje nós já construímos no caminho da nossa evolução e que temos à nossa disposição para aprendermos o sentido da vida. Mas, ao mesmo tempo que temos essas ferramentas, vivemos um momento em que valorizamos algumas mais do que outras. E isso tem gerado alguns conflitos, naturalmente. Quando Kardec vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a utilidade das riquezas, ele vai colocar lá num determinado momento dizendo que as riquezas são importantes para deixar as comunicações mais rápidas, o comércio mais ativo, o intercâmbio mais favorável. E hoje nós vivemos este momento em que instantaneamente estamos conectados com o outro lado do mundo. Mas dentro dessa ferramenta que constituem as ciências, porque não existe a ciência como personalidade única, e uma ciência não interfere na outra, quem é médico não sabe nada de física, como quem é contabilista, o contador, não consegue desenvolver também um assunto de química. E assim, cada ciência tem a sua competência e tem a sua área, seu objeto de estudo muito específico. E uma não é capaz de interferir na outra, ou dizer que a outra está errada. Somente ela mesma pode dizer que está certa ou está errada. Ninguém de uma outra ciência pode vir dizer que esta está errada. E a ciência espírita não é diferente. A ciência espírita constitui, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, vê lá no prefácio, que Kardec vai nos colocar, vai falar que é o princípio da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as relações dos homens, as leis morais, a vida presente, vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores. É assim que
está anunciada a obra. E a ciência espírita, ela tem um objeto de estudo que é o espírito e as suas relações com o mundo e as suas relações com Deus. Kardec, em A Gênese, vai nos falar de 3 elementos básicos da criação divina, de uma forma didática, é lógico. Conforme fomos conhecendo a Deus, mais coisas aprenderemos. Mas dá para estudarmos didaticamente. Existe Deus, que não é espírito e não é matéria. É a causa incausal. Se ele fosse espírito, estaria sujeito a todas as leis do espírito. Se fosse matéria, estaria sujeito a todas as leis da matéria. Logo, Deus é algo à parte de todo o universo. É a causa de todas as coisas, como está na primeira questão do Livro dos Espíritos. Segundo elemento geral do universo é o espírito, que não é Deus, porque não pode tudo, não sabe de tudo, não em todas as atribuições da divindade, e também não é matéria, porque apesar de passar pela matéria, sobrevive à matéria. Enquanto que a matéria tem a lei da entropia, que leva à sua destruição e à sua desorganização, o espírito procede de uma forma muito diversa. Ao invés de se desorganizar e perder energia, não. Quanto mais ele vive, mais existe, mais energia ele acumula, mais potência ele carrega. E existe a matéria, que é algo que não é Deus e nem espírito. E são as coisas mais objetivas, aquilo que a gente consegue pegar, que a gente consegue apalpar. Então, nessa relação dos 3 elementos gerais, a doutrina espírita estuda o espírito e as suas relações com Deus e com a matéria, e também com outros espíritos. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é dominar a matéria nem dominar a Deus, mas sim entender como nós, espíritos, nos relacionamos com a matéria, nos relacionamos com outros espíritos e nos relacionamos com Deus. E como tudo isso influencia naquilo que nós somos intimamente. Então esse é o objetivo da ciência espírita. E toda vez que nós tentarmos fazer ciência espírita fugindo desse objeto de estudo, seremos como um contador querendo dizer que as leis da química estão erradas. Ou o médico dizendo que as leis da física não estão certas. Seremos incompetentes para tratar do assunto. Então, quando a gente tem nas ciências, as ciências têm focado muito em tecnologias. E hoje nós vivemos eras tecnológicas que em 39 mil anos de existência do Homo sapiens, nós nunca tivemos tanto desenvolvimento e tanto domínio da matéria. Através das tecnologias. Nos últimos 50 anos é um processo célere demais. São transformações em que aquele que se candidata a uma universidade, quando entra, passa-se 4, 5 anos, quando sai, o seu conhecimento adquirido na academia já vale metade, 1/3, diante de tantas coisas que surgem novas e que ele não foi capaz de pegar naquele momento de estudos. Então isso tem nos colocado, impressionado, pressa nas coisas. Esse domínio da matéria tem nos colocado em questões de pressa. Tudo é muito rápido, tudo é muito ligeiro e tudo isso nos angustia muito. E nós temos que fazer as coisas com velocidade, mas não com pressa, porque quando a gente age com pressa, é como diz o ditado popular, colocamos o burro atrás da carroça. Ou a carroça na frente dos burros. A pressa faz isso, a gente inverte valores, a gente troca quem é que puxa a carroça, ou quem é puxado na história, né? Qual é a função, é tração ou é propulsão? Então, quando a gente age com pressa na avaliação das coisas, a gente vai ter trocas de valores. E é assim com relação às questões materiais. Quando a gente coloca as questões materiais em primeiro lugar, nós estamos agindo com pressa, porque é da lei da natureza, não sei se os senhores sabem, mas ninguém vai ficar para semente. Essa vida física vai acabar. Para todos. Para mim e para quem mais Deus botou em cima dessa terra.
Então, como é que nós estamos investindo os nossos valores? Em que nós estamos colocando o nosso coração? Porque os nossos tesouros estão onde a gente coloca o nosso coração. Pelo menos assim o Mestre nos ensina. Então é uma reflexão em torno disso, para que a gente comece a refletir onde estamos colocando o tesouro do nosso coração. As coisas materiais que o ladrão vai roubar, a ferrugem vai corroer, as traças vão roer. Então existem alguns valores que a gente precisa ponderar. Um deles é a diferença entre as coisas essenciais e as coisas fundamentais. As coisas materiais são fundamentais, não são essenciais. Porque na proposição de Saint-Exupéry, em Um Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. A essência, a finalidade, o porquê. Mas existem coisas que são fundamentais. O dinheiro é fundamental, porque senão você não vai ter saúde, você não vai ter conforto, você não vai ter os recursos para desenvolver a inteligência. Então, dinheiro, a posse, as coisas materiais são fundamentais, mas não são essenciais porque vão perecer. Aquilo que é essencial é aquilo que a gente consegue levar. Então, existem coisas essenciais. E quanto a isso, Pascal, na Instrução dos Espíritos, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, eu peço a licença para ler, para nós não perdermos a riqueza da elucidação. Então, quando ele vai nos falar sobre a verdadeira propriedade, primeira Instrução dos Espíritos, ele vai dizer assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele aqui enquanto permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo e tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade noutro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os quais ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. E ele continua a mensagem. Mas essa questão da verdadeira propriedade nos remete ao que realmente nós possuímos. Então existem coisas essenciais que são invisíveis aos olhos, que é aquilo que nós possuímos e levaremos adiante. A fraternidade, a solidariedade, o companheirismo, a alegria, a gratidão, o respeito. Todas essas são coisas que, independente se esse corpo vai durar 70, 90 ou, sei lá, até daqui a pouquinho, nós vamos levar adiante. Mas, como a gente não sabe qual é esse limite de tempo no corpo físico, nós precisamos manter esse corpo físico. Por isso, existem coisas fundamentais que precisam ser atendidas. E as riquezas materiais são essas coisas fundamentais para que a gente alcance as coisas essenciais. Porque se nós não tivermos comida em nosso prato, como utilizarmos dos valores da solidariedade? Ou como sermos fraternos se estamos brigando por um pedaço de osso? Então existem coisas fundamentais, e as riquezas, as coisas materiais, têm essa finalidade. Poderíamos pensar as coisas fundamentais como sendo um instrumento, ou por exemplo, uma escada. Te leva de um nível ao outro. Você utiliza, você passa por ali, mas você não fica parado ali. Qual é a utilidade de uma escada se você não consegue sair de um nível e chegar em outro? Você fica parado no meio dela.
Então, toda vez que a gente utiliza dos recursos materiais e se apega a eles, de tal forma que são eles que nos possuem, é o momento que a gente parou na escada. Aquela ferramenta deixou de ter a serventia que ela tinha. Então, a posse das coisas materiais é algo necessário, como algo que nos leva de um patamar a outro. Mas, passado aquele momento, não há mais motivação. Do mesmo jeito, para construirmos um palácio, havemos de utilizar de alguns andaimes, algumas escoras, alguns tapumes, que são fundamentais para a sustentação da base, para a criação do edifício. Mas, terminada a obra, tudo aquilo ali vai virar entulho, vai virar algo que já não tem mais utilidade. E as coisas materiais têm essa função. São sustentáculos para a criação do mundo íntimo. Porque estamos sujeitos às leis da matéria. Passamos fome, sede, frio. E precisamos resolver esses problemas. E Deus nos dá a inteligência para que a gente explore esses recursos e consiga utilizar essas coisas fundamentais para construirmos as coisas que são essenciais, que serão as nossas verdadeiras propriedades. Aquilo que levaremos para além da vida física. Então, quando a gente consegue ajustar esses valores, não há mais conflito entre Deus e Mamon. Deus forneceu as riquezas, não para competir com Ele, mas para construir e nos levar até Ele. Então muda a perspectiva com relação à utilidade e o porquê das coisas materiais. Mas nós temos alguns conflitos em que nós não percebemos o valor do momento que possuímos, do aqui e agora, e da nossa possibilidade de aqui e agora tomarmos novas decisões e criarmos novos destinos para a nossa vida. Costumo comparar como sendo a existência uma viagem de carro. Gosto dessa comparação, embora imperfeita como toda comparação. Quando estamos viajando, se formos, por exemplo, à noite, o nosso farol alcança uma distância de 40, 50 metros. Mas é capaz de nos levar a distâncias imensas. Contanto que a gente olhe para frente e siga adiante. E no carro, nós temos à nossa frente um para-brisa para nos proteger e poder nos permitir visualizar melhor aquilo que está por vir. E temos um menor, que é um retrovisor. E por vezes nós nos apegamos muito mais ao nosso retrovisor do que ao nosso para-brisa. Mas o importante a considerar é o momento em que estou na direção. Não é aquilo que está para vir daqui a 2, 3 quilômetros, é nesse quilômetro que estou andando. E não é o que eu já passei, os quilômetros que já foram. É importante que eu veja pelo retrovisor os quilômetros que já foram. Porque toda vez que a gente olha para o nosso passado, isso lança luz à nossa frente. São os faróis que iluminam a nossa dianteira. A perspectiva daquilo que já passamos. Mas isso precisa ser uma proporção muito menor do que o para-brisa do nosso futuro. A nossa perspectiva de vida futura. E a consciência do momento presente, sob direção e conduzindo as coisas no momento em que estamos rodando. Podemos planejar a nossa viagem, mas sem perder a direção no aqui e agora. Então é importante a gente ter isso. Mas muitas vezes a gente se cai na nostalgia, que é uma coisa que vai nos prejudicar. Quando a gente pensa naquilo que a gente já teve, ou naquilo que a gente deseja ter, a gente desfoca do momento que temos e dos recursos que possuímos. E a nostalgia é algo que realmente pode nos prejudicar muito, principalmente com relação às posses materiais. Interessante que do termo nostalgia foi criado por um médico que estudava a falta dos membros. Então, aquelas pessoas que vinham das guerras, vinham mutiladas, sem um braço, sem uma perna, reclamavam
porque ainda sentiam coceira naquela mão que já não existia. Ou, pela noite, sentiam sede e iam se levantar como se aquela perna ainda estivesse ali, porque estava sentindo aquele membro que já não existia mais. E a nostalgia é esse sentimento de sentirmos aquilo que não existe mais. Temos que ter cuidado com as nostalgias, porque são ilusões que nós criamos para nós mesmos. Então, se nós não temos mais a juventude, se nós não temos mais a beleza, se nós não temos mais aquele recurso, haveremos de aprender a lidar com aquilo que não temos mais, a fim de dar continuidade. Podemos sentir saudade. Saudade é saudável, nos faz bem, nos ajuda. Mas a nostalgia é algo que nos prende. E às vezes, porque perdemos uma oportunidade no passado, porque fracassamos no empreendimento que fizemos, numa empresa que nos testou, nós achamos que então nós não estamos com aquele membro ainda que já não existe mais. E nós nos deixamos fracassar nos novos empreendimentos, nas novas oportunidades, nas novas construções. Então, as experiências do passado, se pegarmos todos os empresários bem-sucedidos, foram aqueles que quebraram várias vezes. Porque não sentiram nostalgia daquilo que perderam. Simplesmente se adaptaram às novas realidades e seguiram adiante. E Deus espera que a gente faça isso. Porque todo dia Ele bota um solzinho lá, amanhecendo para a gente, opa, é um novo dia. É uma nova história. E a gente precisa fazer isso com urgência. Mas é algo que também são outros valores que a gente inverte por muitas vezes, e isso nos gera muitas dores. Quando a gente coloca a urgência nas questões materiais, esquece das questões espirituais, geralmente vai ser aquela frase que Jesus coloca: do que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si mesmo? E isso decorre da falta de senso de urgência que nós temos em nossa vida. Estudando um pouquinho mais sobre urgência, descobri uma coisa que para mim era novidade: a diferença entre SEAT e SAMU. O SEAT atende emergência, é do bombeiro. Os bombeiros atendem emergência. Está pegando fogo, ele vai lá apagar o fogo. Porque se ele... espera só mais 5 minutinhos aí, eu já vou. Estou terminando de tomar um café. A emergência não permite isso. O SEAT atende às urgências. Está passando mal. Tá, espera um pouquinho que nós estamos terminando o atendimento, já vamos aí lhe atender. Estou com uma dor de cabeça muito forte, estou com uma visão turvada. Você vai ligar para o SEAT e eles vão dizer: espera um pouquinho que nós já estamos chegando. Agora, se você estava de moto, caiu, fraturou o fêmur, vai ligar para o SEAT e imediatamente eles vão deslocar uma equipe porque você tem uma fratura exposta. Você pode, com 2, 3 minutos, se esvair em sangue e perder a vida. Então, as coisas emergenciais é aquilo que pode levar à falência da vida. E as coisas urgentes são aquelas coisas que você não pode deixar para depois. Mas que dá para esperar uns 5 minutinhos. E quando a gente vai viver os valores da vida, quando Deus nos colocou nesse corpo para experimentar as coisas materiais, Ele deseja que a gente descubra essas diferenças. Então, existem certas coisas que são emergenciais e outras coisas que são urgentes. A educação do nosso filho e o nosso salário sempre é um conflito. E como estabelecer, dentre essas duas urgências, as prioridades? Para isso que Deus deu a inteligência para nós. Para a gente experimentar e ir testando qual é a melhor forma. A quem que eu devo dar prioridade? Eu preciso estabelecer as minhas prioridades e, uma vez estabelecidas, cumpri-las e arcar com as consequências. Se eu priorizo o trabalho ao invés da minha família, eu vou ter consequências. Se eu priorizo a minha família ao invés de trabalho, vou ter consequências também. E aí, como é que fica? A gente deseja que alguém venha e nos responda isso, né? Mas a vida de quem? É minha que estou lhes falando ou é de cada um de nós? Nós precisamos estabelecer as nossas urgências e as nossas prioridades, não nos esquecendo das consequências das nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas
e as nossas escolhas nos fazem. Então é necessário que a gente ajuste a percepção dessa realidade, que a gente consiga perceber isso. Mas para fazer isso é necessário muita humildade. Humildade no sentido exato da palavra. Tanto a palavra humanidade quanto a palavra humildade vem da palavra humus, terra. Então, a humanidade e a humildade vêm desse significado de terra. A humildade é um significado muito peculiar nela. Porque o que ela tem a ver com terra? Humilhar é pôr por terra, é derrubar. Humilhou, jogou no chão e pisou em cima. Mas a humildade é isso? Você se jogar no chão e deixar que os outros pisem em você? Não, a humildade é algo muito mais profundo. A humildade é você perceber em que todos estamos sobre o mesmo nível da terra. Não há mais alto nem mais baixo. Não há nem mais importante ou menos importante. Somos todos simples ignorantes, agora um pouco complexos ignorantes, com o destino da perfeição. Até o mais perverso dos bandidos será um anjo. É o que os Espíritos vêm nos elucidar. E isso exige uma dose de humildade tremenda, perceber que aquele que me faz mal é tanto quanto eu. Bem como aquele que me faz bem, mas esse eu já não dou tanta atenção. E humildade é perceber a realidade, nem mais e nem menos. Com relação à posse das coisas materiais, isso nos instiga ao orgulho. Isso nos faz distorcer o valor das coisas. O orgulho é como se fosse uma lente do qual nós enxergamos a vida. Se for uma lente ajustada à nossa visão, enxergará o que realmente é. E chamamos isso de humildade. Se houver uma distorção nessa lente pela qual enxergamos a vida, então teremos o orgulho. O orgulho faz as coisas parecerem maiores do que são ou menores do que são. E nós não conseguimos dar o devido valor à coisa como ela é. Então, por isso que os Espíritos vêm dizer que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Porque se você não consegue enxergar realmente qual é o seu problema, quando é que você vai resolvê-lo? Jamais. Se nós queremos a perfeição, ser anjos, temos de enxergar realmente qual é o nosso problema. E enfrentá-lo, atacá-lo, resolvê-lo. Mas se nós somos orgulhosos, achamos que já nascemos prontos. E tudo aquilo que o Regis está falando, que vem da doutrina espírita, não tem motivo nenhum. E que tudo aquilo que as pessoas estão nos dando feedbacks e retorno, que a gente pode melhorar, é bobagem, inveja, cobiça. Não. Pode até ser, mas se alguém está nos incomodando, é porque alguma coisa não está bem ajustada. Amar os inimigos, tê-los ao nosso lado, isso é uma coisa que exige muita humildade. Eu posso aprender com alguém que me fere e me machuca, porque aquilo que não me mata, me fortalece. Olha como que é diferente a perspectiva, né? E quando a gente vai lidar com as questões materiais, é natural as pessoas sentirem cobiça pelo que nós temos, sentirem inveja da nossa situação, se sentirem incomodadas, ciumentas da posse que tem. Então isso mexe com o nosso íntimo, porque distorceu a realidade das coisas. Mas porque o outro tem inveja, eu devo deixar de conquistar as coisas materiais? Não, se a minha visão está ajustada. Agora, se a minha visão estiver desajustada, o Espiritismo vem nos falar da lei das afinidades, nós vamos atrair pessoas com o mesmo nível vibratório, com a mesma percepção de vida. E aquela inveja vai nos alcançar porque a distorção dela provoca a nossa distorção. Porque nós não temos certeza daquilo que nós temos em mãos. E se nós possuímos aquilo, se aquilo nos possui. Então, a necessidade de nós sermos humildes,
o que é realmente, o que significa possuir uma casa boa, confortável, um carro bom e confortável. É possível. Se Deus está nos ofertando, está deixando que nós conquistemos essas coisas, é para qual finalidade? É necessário uma dose de humildade. Isso me faz melhor ou pior do que qualquer outro ser humano? Não. Porque no final das contas, o que é que tanto eu quanto aquele que não tem aquilo que eu tenho vai levar dessa vida? O que é que nós realmente possuímos? Então, esses valores são necessários a gente transcender. Utilize a posse como algo fundamental na sua vida. Corra atrás da sua carreira, do seu planejamento financeiro, da sua sustentação. É necessário, eu diria, ter uma vida simples, mas vida simples no seguinte contexto. Ter uma vida simples é você ter o recurso para existir. Primeiro aspecto. Prover o futuro e repartir. Vou repetir para que a gente reforce os nossos conceitos. Ter uma vida simples é prover a existência. É existir, ter o suficiente para existir. Prover o futuro, para ter um pouquinho de paz de espírito. E repartir. Isso é viver simplesmente. Quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e peixes, há uma tendência a achar que aconteceu algo extra, que é fenomenal, que é assim que saiu. Eu já tenho uma percepção diferente dessa passagem. Quando Jesus, lá no meio da multidão, já perto do almoço, vem os discípulos, mestre, está na hora do almoço, e nós não temos, só temos 2 peixes e 2 pães. E ele fala em repartir. Eu não creio que seja o sentido de dividir aqueles pães e aqueles peixes. Mas antes foi repartir. Porque se ele fizesse a divisão de pão e peixe, não ia dar meia escama para todo aquele povo. Mas não, sobrou ainda cestos no sentido de repartir, eu acredito que vamos recolher tudo que nós temos e colocar tudo no mesmo balaio? Então a gente está achando que não tem pão e peixe. Vamos botar tudo no balaio para ver quanto que a gente tem? Olha, que fantástico, não é que está sobrando agora? Então, o sentido de repartir é isso. Junte tudo o que você tem para ver que tamanho é isso. E então, distribua. E você vai ver que ao repartir, você não vai ficar pobre nem ter menos. Aí está o milagre da multiplicação. E com relação aos sentimentos, então, é onde nós mais devemos repartir. Porque quanto mais a gente reparte, mais a gente tem. Mas para isso é necessário um valor que se chama importância. O que é importante em nossa vida? Pensemos em alguém importante para nós. Um professor, um pai, uma mãe, um amigo, companheiro, companheira, um filho. Lembramos de alguém que seja importante para nós? Todos nós temos alguém que é muito importante para nós, muito caro em nossas afeições. Por que eles são importantes para nós? Novamente, retomando a história do Pequeno Príncipe, quem não conhece, vale a pena ler, não é uma literatura espírita, mas é muito rica, parece uma fábula, mas para adultos. Quando ele tinha um planetinha pequeno em que ele cuidava de uma rosa e zelava, e colocava redoma, e regava, e adubava, e cuidava. De repente ele decide abandonar aquele mundinho em que ele vive e vai conquistar novos ares. Chega à Terra, e qual não é o espanto dele diante de 1000 rosas que não consegue lhe provocar a emoção que aquela única rosa lhe causava. E ele fica pensando nisso e de repente ele encontra uma raposa e questiona a raposa por quê? Aquelas 1000 rosas, nenhuma delas era tão bonita, cheirosa e valorosa quanto aquela que ele deixou no seu mundinho. E a raposa dá-lhe um ensinamento muito apropriado. O que faz com que a tua rosa seja valorosa é o tempo com que você gasta junto a ela.
Então, qual é o tempo que estamos gastando, ou onde estamos empregando o tesouro das nossas horas? Para que tornemos as coisas e as pessoas importantes. Ainda na relação de importância, nós temos um grande conflito entre Deus e Mamon, porque damos mais importância a um do que a outro. É interessante a gente refletir que a palavra importância vem do verbo importar. Trazer para dentro. Então, tudo aquilo que é importante é aquilo que a gente deixou trazer para dentro de nós mesmos. Mas sabe por que tem coisas que não são importantes para nós? E que deveriam ser? Porque nós somos idiotas. Na origem da palavra idiota. Eu achava que era a demência mental. Mas não. A idiotia vem do sentido de ide, voltado a si mesmo. Idiotez, do grego. Aquele que é voltado para si mesmo. E todo mundo que é voltado para si mesmo, um egoísta, não é capaz de importar coisas que são importantes, que nutrem a vida. E o conflito entre o possuir e Deus, a divindade, está nisso. E nós não deixarmos entrar a divindade em nós. Ou exportarmos a divindade. Uma das finalidades que Deus nos colocou sobre essa terra é amar. Jesus vem colocar isso muito patente no mandamento maior. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar é um sentido muito amplo, mas que tudo aquilo que a gente ama são coisas que nos importam, né? Amar ao próximo, ou a caridade, tem um sentido de que a nossa existência tenha significado para mais alguém. Toda vez que nós nos tornarmos importantes, que algum valor nosso, alguma característica nossa for levada para o íntimo de alguém, nós estamos exercitando a caridade. Nós estamos nos tornando importantes para aquele ser. Estamos repartindo do valor que nós temos e multiplicando essas riquezas. Por isso, a caridade, os Espíritos vêm nos dizer, é uma bandeira fabulosa. Entre a gente deixar de ser idiota, voltarmos para nós mesmos e nos abrirmos para as riquezas do mundo. Ali está a salvação. Na caridade, no contato com os outros, no tempo que a gente rega e aduba, protege a nossa rosa. Mas cuidemos onde estamos colocando o tesouro das nossas horas. Se estamos colocando mais nas coisas materiais do que nas coisas imateriais, estamos nos empobrecendo. Estamos perdendo aquilo que realmente nós podemos ter e ser. Cuidado com o tesouro das nossas horas. Temos a necessidade de importar muitas coisas, porque nós não nascemos prontos e o que existe em nossa vida não nos basta. Nós não somos autossuficientes. Precisamos buscar leituras importantes, filmes importantes, cenas importantes, convivência com pessoas interessantes, que edifiquem a nossa vida. Então, se os nossos hábitos não estão edificando, se o nosso tesouro das horas não estão sendo bem empregados, nós estamos sendo pobres de espírito. E o pobre de espírito, acho que o pior pobre de espírito que eu consigo conceber é aquele que só tem dinheiro. Não tem uma companhia à mesa, não tem alguém para compartilhar seus conflitos, as suas aflições, não tem alguém para relembrar a história que passou junto. Porque a única coisa que ele conquistou foi dinheiro. Olha como que é profunda a provocação que o Mestre vem nos trazer em torno de Deus e de Mamon. Não que Mamon seja o demônio, o pecado, aquilo que a gente deva
que as riquezas são objeto de perdição. Não. Depende de qual o grau de humildade que a gente está com que estamos nos relacionando com aquilo que nós possuímos. Dar o devido valor a cada coisa. E repartir. Olha só, uma vida simples. Ter o necessário para existir, para garantir um futuro e conseguir repartir. Isso é algo que nós podemos e vamos desenvolver. Para isso é necessário um outro valor: flexibilidade. Não aquela flexibilidade da biruta lá no aeroporto, aquele saco de pano cônico com furo vazado que o vento indica e conforme o sabor do vento está mudando. Flexibilidade não é isso. Flexibilidade é mudar aquilo que tem que ser mudado. Nós precisamos ser flexíveis em nossos conceitos, em nossos valores. Se eles não estão nos enriquecendo, nós precisamos mudar o que tem que ser mudado. E é só isso que Deus quer. Ele não quer sacrifício, Ele não quer heróis, Ele não quer coisas fantásticas. Ele só quer que a gente mude o que tem que ser mudado. Se nós não estamos conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são e dar-lhes a importância que elas realmente têm, é isso que nós precisamos fazer. E o fardo fica mais leve. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que o mestre consegue ajustar, dar uma referência, um padrão, um paradigma, aquele que se coloca do lado, paradigma, para é ao lado, digma é um valor. Então é um valor que a gente coloca ao lado para a gente medir os nossos. E o valor de Jesus tem essa característica de ajustar. Pera lá, como é que está? Será que esse valor que eu estou atribuindo está certo ou está errado? Nós temos um padrão. Qual o modelo e guia que Deus deu de exemplo na Terra? Palavra, questão mais curta, 625. Jesus. Então, utilizarmos não mais como aquele Salvador que vai vir nos tirar da zona de conforto e nos levar a arrebatar aos céus. Mas aquele que tem os valores que nós podemos comparar em nossa vida e mudar o que tem que ser mudado. Ele vai falar de amor, ele vai falar de humildade, ele vai falar de riqueza, daquilo que é necessário para a vida eterna, sem os conflitos da vida material. Então é importante que a gente consiga perceber a diferença entre foco e objetivo. Então, qual é o objetivo da nossa existência? É amelhar coisas? Ou nos tornarmos seres importantes? Eu costumo comparar a questão do foco e do objetivo como sendo uma porta. E as portas levam de um estado para outro, de dentro para fora, de fora para dentro, de um cômodo para outro. E muitas vezes as portas estão fechadas. E diante das portas que estão fechadas, que não nos permite ver o que está além delas, nós podemos focar em duas coisas: ou na tranca, ou na maçaneta. Como estamos focados diante das coisas novas que temos para viver? Nas dificuldades ou nas possibilidades? Então ajustemos os nossos focos e façamos as nossas escolhas, que elas vão nos fazer. Arcaremos com os resultados daquilo que nós fizemos e responderemos amargamente por toda a negligência que fizemos com relação a nós mesmos. Então, de quem depende a felicidade? Inteiramente nossa. Sim, meus irmãos, gostaríamos de continuar refletindo, mas a hora já nos chama.
Gostaria de deixar a pulguinha atrás da orelha, que a gente volte para os grupos de estudo com novos, revendo os nossos valores. Não adianta só ler o Livro dos Espíritos, só ler o Evangelho. Tem que ver o que é o peso de cada palavra. Rever conceitos, buscar conceitos. E muitas dessas inquietações que estão coçando atrás da nossa orelha vão começar a se clarear. E busquemos esses recursos. Não ignoremos o recurso da prece, da ajuda do nosso espírito protetor. Que a qualquer momento, não precisa estar aqui na casa espírita para a gente conseguir desenvolver. Onde estivermos em conexão, vai nos atender. E comecemos a edificar o nosso castelo íntimo. Porque, como diz Pascal, todo mundo que vai para outro país procura ver o que é mais útil utilizar lá, né? Então fica essa nossa provocação e nosso desejo de uma boa noite, um bom descanso, que a gente possa aproveitar as horas de sono junto ao nosso espírito protetor. Muito obrigado.